Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Nos afastamos aí por conta dessa pandemia e nesse sentido a gente acabou não se vendo mais de forma abrupta, né? Mas estamos de volta estabelecendo um contato aí de acordo com as possibilidades que nos oferece a tecnologia. Espero que vocês estejam tomando todas as precauções devidas, né, com relação a esse combate da humanidade, né, contra esse vírus, para que logo logo a gente possa estar aí juntos novamente e retornando às nossas atividades normais, sem ter que estar com medo de ninguém na rua, sem ter que estar com medo de pegar alguma coisa, porque isso é muito angustiante, é muito é, tenebroso, né, você andar com medo das pessoas na rua. Pois bem, relembrando nas nossas últimas aulas, é, que tivemos, falamos aí no começo do ano letivo, a gente falou um pouquinho de Idade Média, né? E gastamos aí o nosso tempo falando de um tema que a Valentina gosta muito, que é o Islã. E agora vamos falar passamos também pela diversidade do continente africano, né? Trabalhamos essas diversidades do continente africano, né? Lembrando que o continente africano é um continente heterogêneo. A África não é um país, né? Ou seja, existe a África do Sul, em determinado momento existe a África do Norte, mas ela não é apenas um país, ela é um continente cheio de culturas, diversidades étnicas, comunidades, enfim, múltiplas e que a gente não pode em momento nenhum generalizar. Então, agora estudando reinos e impérios da África, né? Em alguns momentos eu vou dar uma olhadinha aqui no livro, porque são muitas informações e nomes que eu não consigo lembrar, por conta da dificuldade, nomes árabes principalmente. Vamos entrar agora no nosso capítulo, né? Reinos e Impérios da África. Mas vamos lá, Reinos e Impérios da África. E como a gente viu, a África é um continente diverso, heterogêneo, né? E que ele guarda em si suas particularidades. Esses reinos da África, impérios da África, que eu vou falar agora, eles se localizam, né, ficaram localizados aí na região que chamamos de região do Sahel. Essa região do Sahel, ela é uma faixa entre o Saara e a África subsaariana. Lembrando, a África saariana, Sahel, que é uma pequena faixa, né? Eu vou tentar dispor essa imagem para vocês. Está no livro de vocês. Então você tem a África, tem o Sahel e embaixo você tem a África subsaariana. E esse nome Sahel, esses povos ficaram também conhecidos como povos sudaneses, que vêm do Sudã, né, de língua árabe, a palavra Sudã, que significa terra de negros. Então a gente vê que a gente já começa já a ter certos indicativos. Então, essas sociedades que se estabeleceram no Sahel, eu gostaria de separá-las em duas partes, assim como está no livro, né? Primeiro na sociedade, no reino de Gana e depois o Império Mali. São esses dois impérios, esse reino e império. Depois vamos falar um pouquinho sobre reino e império, o que é que isso significa, né? Mas o reino de Gana e depois o Império de Mali, um depois do outro, Gana, depois Mali, que se desenvolveu nessa região do Sahel. Então, a região do Sahel foi cortada por dois rios, o rio Senegal e o rio Níger, né? Isso possibilitou um grande fluxo comercial na região. E lembrando também que vamos contar aí que a gente viu na última aula, né, que era um lugar eram lugares que estavam conectados pelas rotas transsaarianas desenvolvidas pelos árabes em séculos anteriores, em anos anteriores, né, ao desenvolvimento desse reino e desse império. Então, vamos passar, né, agora a discutir um pouco o reino de Gana. Depois vamos falar do Império
Mali, né, em seguida. Então, pessoal, o Reino de Gana, assim como o Sahel está no sul do Saara, né? Então tem Saara, Sahel e subsaariana, África saariana, África, o Sahel e a África subsaariana. Eu vou insistir bastante nessas divisões, que é para vocês poderem se situar no espaço, né? Do continente africano. Então, ao sul do Saara, entre os séculos 5 e 8 se desenvolveu o reino de Gana, que tinha por característica a união, né? Esse reino se formou a partir da união de várias etnias soniquê. Se formaram a partir do século 5 e o seu apogeu, ou seja, o seu momento, né, o seu grande momento, o seu momento triunfal foi no século 8. E como eu falei dos rios Senegal, do rio Níger, né, tinha as rotas transsaarianas, possibilitou ao reino de Gana uma dominação tributária, né, sobre as comunidades circunvizinhas ali, que ficavam próximas do reino. Então, o reino de Gana conseguiu durante muito tempo segurar essas comunidades através do pagamento de tributos, dos pagamentos de impostos e etc., que faziam com que eles subordinassem outras comunidades. Sem falar que no espaço do reino de Gana havia também uma grande riqueza em mineral, né? As, as, Havia uma abundância de mineral, de ouro, né? De ouro, de metal precioso, e que isso também fez com que o reino de Gana tivesse uma grande prosperidade nas suas atividades econômicas. Mas por volta do século XI, o reino de Gana e a sua capital, Cumbi-Salé, começa a sofrer vários ataques de povos islamizados, né? E a gente vai ver aí depois o surgimento do Império Mali, né? Então esses povos islamizados eles acabaram atentando contra o reino de Gana, que veio a se dissolver, né? A estrutura que existia antes, e a partir de então, né, a partir do século XIII, que começa, de fato, o surgimento de um grande império, que é o Império Mali. Né? O Império Mali foi formado no século XIII com a incorporação de grande parte do reino de Gana pelo líder Mandinga Sundiata. Perdão. Outras regiões próximas também passaram a fazer parte do império, que se constituíam em uma faixa territorial entre o Oceano Atlântico e o Rio Níger, logo abaixo do Saara. As principais cidades do Império Mali foi Tumbuktu, Jané e Gaó. Situavam-se em regiões estratégicas por onde passavam as caravanas dos árabes, né? Esse processo também de surgimento do Império Mali, ele condicionou uma certa islamização ao sul do continente africano, que possibilitou um aumento do islamismo. A gente viu que o islamismo lá na Península Arábica ele começa a se movimentar, ele começa a se espalhar, né, e começa a formar um grande grupo religioso, né? E aí, com esse processo do Império Mali, a gente vê ainda se intensificando, né, essas ondas, esse eco ainda ecoando na sociedade africana, nas sociedades africanas. Então, a agricultura, o comércio de sal, de noz moscadas, foi grande parte das atividades desenvolvidas pelo Império Mali. É, o chefe político, né, do Império Mali, ele era chamado de Mansa, né, são os Mansas. O mais conhecido é o Mansa Musa I, né, que aí você tem essa figura representando essa organização política, e tem os farins, que são os chefes locais, né, desses grupos políticos do Império de Gana, perdão, do Império Mali. Então, a gente vê esse desenvolvimento, a gente vê a presença do islamismo aí, né, de forma contundente, e podemos perceber também, de certo modo, que a gente, nós podemos perceber, de certo modo, nesse processo, a diversidade do continente africano em suas culturas, né, pessoal? A gente pode ver que ele é bem
heterogêneo, como a gente vem falando, eu quero fixar isso na cabeça de vocês, e as sociedades do Sahel, do Sudão, né, ou seja, terra de negros, na língua árabe, é também uma terra diversificada, né, diferente em suas regiões. Sendo então os Malis, o Império Mali, um povo árabe, a gente tem nesse processo uma incorporação da criação de mesquitas, por exemplo, que servia lá para o que a gente viu, a ciência e a cultura árabe, né? A gente tem os primeiros ensinos que eram ofertados nessas mesquitas, e o Império Mali construiu várias mesquitas em suas terras. E esse ensino ia desde os primeiros ensinos, que era a escrita e a recitação do Alcorão, também como um ensino mais avançado, que era o ensino de lógica, de astronomia, matemática. Isso fez parte da cultura Mali. A gente também tem uma questão bem interessante, que são os griots, né, que já é da, do povo mandinga, né? Os griots são responsáveis por contar histórias, né, relatos passados através de poesia e geralmente com acompanhamentos musicais. Isso é bem interessante porque a gente vê que, enquanto em alguns lugares, isso para a história é super interessante, enquanto em alguns lugares, para a gente fazer história, por exemplo, a história da Idade Média na Europa, temos diversos documentos escritos. Se a gente for tentar aplicar esse padrão de reconhecer a história do continente africano através dos escritos, a gente vai se esbarrar numa ausência. Eles não têm história? Tem história, só que a fonte é outra. A fonte, para a gente reconhecer a história do continente africano, ela pode ser através da oralidade. Então a gente tem que perceber que para entender a história, não é, de alguns lugares, a gente tem que se valer de determinados relatos, é, de lugares, processos, pessoas, né, movimentos. E tem um historiador chamado Mark Bloch que diz que o historiador é como um ogro é, da mitologia, né? Ele fareja a carne humana. Então, onde tem humano, tem história. E a gente tem que perceber essas nuances que estão dadas aí no desafio de compreender o passado, em detrimento de tentar se situar melhor no presente. Então, vejam, esse reino de Gana, como a gente falou, né? E agora o Império Mali, são duas grandes estruturas sociais que surgiram na região do Sahel e que é importantíssima para a gente conhecer a história do continente africano. No entanto, a gente agora gostaria de falar da dominação Songhai, que é outro processo, né, e que vamos debatê-lo com mais afinco e com uma dedicação mais exclusiva nesse sentido. Então, pessoal, depois de um tempo, houve um certo problema na sucessão do Mansa, né? O reino Yorubá, o reino Yorubá é uma coisa que a gente vai falar depois, o Império Mali começou a se enfraquecer, né, por volta do século XV, e aí o que acontece é uma certa ocupação lenta e gradativa, mas que com grande efeito do povo Songhai, que se dividiam aí, viviam da agricultura e se dividiam em aldeias de 200 pessoas. E aí você tem a dissolução do Império Mali. Pois bem, falamos do Sahel, né, da região do Sahel, falamos do Reino de Gana, falamos do Império Mali, e agora vamos falar de outro bloco, né, que é um bloco também super importante e que a gente vai ter essa influência até os dias atuais no Brasil. Que primeiro eu gostaria de falar dos reinos iorubás, depois os povos bantus e o Reino do Congo. O Reino do Congo, eu tive a oportunidade de pegar a documentação do Reino do Congo no século XV e é uma documentação super rica, né, que eu posso falar para vocês com mais detalhe. Essa documentação ela encontra-se no arquivo da Propaganda Fide no Vaticano, que hoje é o Vaticano, e que eram ligações intensas entre o chefe político de Roma, que seria o líder religioso, que a gente conhece como Papa, e o Reino do Congo e os portugueses. Então tem essa triangulação de informações.
que é bem interessante e bem bacana da gente estudar. Então, há milhares de anos, vou falar agora dos povos dos reinos iorubás. Há milhares de anos, os povos da etnia iorubá ocuparam a região onde hoje ficam os países como a Nigéria, Togo e Benin. A partir do século VI, diversas cidades desenvolveram na região, construindo principais reinos iorubás, como Benin e Oió. Bom, o Benin a gente sabe que fica ali perto no Sahel, mais embaixo um pouquinho e tal. Enfim. A cidade de Ifé era uma das mais importantes e representava o centro espiritual e religioso dos iorubás. Ifé vivia o Oni, rei supremo e chefe de todos os líderes locais, os Obás. Ou seja, você tinha os Oni, que era o rei supremo, e você tinha os Obás, que eram os chefes locais. É como fazer uma analogia grotesca, é como se fosse Oni, presidente, e os Obás, os governadores. Entenderam? Ou pode ser os Onis, os governadores, e os Obás, os prefeitos. Então é mais ou menos essa analogia que eu gostaria de falar. Então, os iorubás, os povos iorubás realizavam atividades comerciais, tinham uma tradição artesanal de manipulação do ferro, tinha uma tradição forte, né, na expressão religiosa, enfim, você tem elementos hoje da religião de matriz africana, né, como o próprio Olorum, que vem da tradição iorubá. A gente tem uma língua específica, iorubá, que ela pode ser consultada por vocês, tem dicionário, caiu em prova de Enem, etc. Que é um dos reinos mais ricos culturalmente nesse sentido. Então, adiantando mais um pouco, a gente pode falar dos povos bantus, né? O termo bantu se refere cerca de 400 grupos étnicos africanos, ou seja, é muito grande, né? Vamos passar por ele assim, como um rolo compressor, e até também porque o próprio material didático ele dá pouca ênfase, isso ia requer de nós um grande tempo que devidamente nesse sentido não temos agora. Então, apesar de partilharem dessa mesma origem linguística, né, que é a origem comum desses povos, né, eles têm as mesmas origens comuns à religiosidade, as políticas são bastante distintas, E isso não dá para mensurar por conta da grandiosidade, da diversidade, vocês veem. São cerca de 400 grupos étnicos, então falar de cada um aqui seria muito complicado. E aí, pessoal, vamos falar agora de um reino também que foi super importante porque ele forneceu mão de obra escrava para o Brasil. Não é? É bem interessante isso. Ele forneceu o grosso de mão de obra escrava para o Brasil, o reino do Congo, pessoal. O chefe do Congo era conhecido como Manicongo. E ele tinha uma organização política que também parecia com essa divisão que eu falei de presidente, governadores. Né? O poder desse reino era fortemente centralizado na mão do rei chamado Manicongo e era dividido em províncias administradas por governadores escolhidos pelo rei entre os membros da família aristocrática ligada a ele, ou seja, famílias aristocráticas próximas ao rei e etc. A capital do reino era Mbanza Congo, que entre os séculos XV e XVI tinha aproximadamente 100 mil habitantes, ou seja, é um número grande para uma cidade da África, quando a gente pensa que a África é uma coisa lisa, brutal, grotesca, né, bárbara, né, que as pessoas lá não tinham nenhuma organização social e política aprimorada. Né? Então, a cidade situava-se na confluência de várias rotas comerciais, a maneira que o comércio era a sua principal atividade econômica. Nelas, diversos produtos como tecidos, metais, sal e marfim eram comercializados nos mercados. Então, pessoal, a gente pode ver que o continente africano ele foi marcado por diversas culturas políticas e que nós devemos estar atentos para compreender essas nuances em determinados momentos. Ou seja, o Reino do Congo ele está abaixo do Sahel. No Sahel temos aqui o grande momento do Reino de Gana. Depois temos ali aquele momento do Império Mali. Depois a gente tem uma ocupação Songhai. Nós falamos dos reinos iorubás e agora falamos do Reino do Congo. Pois bem, isso é muito interessante. Agora você pergunta, professor,
quem era rei? Essa designação rei, ela não existe na África, ela não existe em África, pessoal. É uma pena a gente ver ainda a fabricação de livros didáticos se remetendo ao Congo, aos Yorubás, a Mali e a Gana, é, ainda como reinos e impérios. Talvez isso seja para vocês terem, exercer uma comparação mais aprimorada do que acontecia naquela organização política. No entanto, essa palavra não existe para eles. Essa palavra é europeia, pessoal. São palavras europeias, palavras dos europeus. No caso do Reino do Congo, por exemplo, quando os portugueses chegam no Congo, eles procuram saber quem é o chefe político. Então, o Manicongo passou a ser chamado de rei, inclusive foi batizado, né, para poder garantir que ele seria, que ele cumpriria com seus atos de acordo com a coroa portuguesa e etc. Mas que também depois eles negociaram com os holandeses durante a ocupação holandesa em São Paulo de Luanda, em Angola e etc. Então, vejamos que quando nós falamos reino, império africano, estamos tentando fazer uma analogia ao que acontecia na Europa. Esse modo é um modo ainda que eu posso dizer a vocês que é eurocêntrico, é a visão do branco sobre a África. E a visão do branco sobre a África entre os séculos 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 ainda é racista. Então vejam que a gente não pode olhar para a África achando que em Gana existia um rei, existia um chefe político. E essa organização política, ela é de Gana. Não acontece em Portugal, não acontece em França. Ela é africana. A gente tem que ter isso em mente. Então, o Império Mali, ele podia ter um chefe político chamado de Mansa. Ou seja, é a política dos Mansas. É aquela organização. Ele não é um império. Porque muitas vezes as pessoas não estão subordinadas nesse sentido, como estão subordinadas na administração do absolutismo. Como estão subordinadas à igreja lá no período medieval. Então, temos que ter essa grande diferença, né? Eu estarei disponível no WhatsApp e ao final de cada capítulo, como sempre, tem atividades. Então, vocês respondam a atividade, né? Respondam as questões que estão no livro. Quem não tem o livro, está aí nessa odisseia ainda por conta do ano letivo, chegou agora há pouco, tá, etc. Eu acho que na turma de vocês isso não aconteceu, tá todo mundo ok. Fala com um amigo, pega uma fotografia, não é, das questões, ou então fala comigo, eu mando as questões lá na hora para responder para mandar respondido antes da próxima aula, né, pessoal? Para a gente não ter que corrigir assim no momento, porque vai ser muito difícil. Pela internet tá mais complicado. Então eu espero que vocês fiquem bem, estejam todos tranquilos, né? Vocês, a família de vocês. Um abraço muito forte, estou com saudade de vocês, a minha turma favorita, para não causar aí espantos. E logo, logo estaremos juntos, tá bem? Falou, galera. Arthurzinho, vou falar da turma de trás. Arthurzinho, Camille, Emily, aí depois vem a outra turma, a faixa do meio. Lauane, Juane e Valentina. Na frente, Jéssica, Vinícius e Sofia. Lembra a posição de todos. Fiquem bem. Tô com saudade de vocês e logo, logo estaremos juntos. Tá bem? Abraço. Tchau, pessoal.